Fala aí, galera do Dominantes Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, galera, aqui é o Caio. E hoje nós vamos começar a falar sobre uma corrente, talvez a corrente mais moderna da filosofia, digamos assim, uma corrente que ainda está, né, se desenvolvendo junto ali, talvez com uma corrente pós-modernista, mas essa é uma discussão que permeia, né, a filosofia mais contemporânea, que é o existencialismo, tá? E talvez o primeiro, ou um dos primeiros dos existencialistas, que é o Martin Heidegger, tá? Esse pensador que tem uma carreira um pouco controversa, digamos assim, né? Ele nasce aí no ano da proclamação da República aqui no Brasil, 1889, e virá a falecer em 1976, tá? Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre esse pré-existencialista, digamos assim, tá? Aqui tá uma foto do Martin Heidegger. Bom, galera, Martin Heidegger, tá? Ele vai ser um filósofo alemão que vai ter algumas relações ali com a escola de Frankfurt, indiretas, mas terá alguma relação com a escola de Frankfurt, tá? E ele vai ser um dos primeiros pensadores a questionarem a ideia do existencialismo, a se desenvolverem sobre isso, apesar dele em si não ser considerado um existencialista, por mais que ele seja contemporâneo de Sartre, por exemplo, que é um existencialista. Tá? Então ele vai ser um dos caras que vai contribuir para essa ideia, porque a filosofia dele, o pensamento dele vai discutir especialmente a questão do ser, ou seja, do ser humano, tá? Da existência do ser humano e das questões referentes a essa limitação de existência. Tá? Bom, ele vai ser reitor da Universidade de Freiburg, na Alemanha, e a maneira que ele chega a ser reitor da Universidade de Freiburg é bastante controversa, para dizer o mínimo. Isso por quê? Porque em 1933 ele vai se filiar ao NSDAP. Para quem não conhece, é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista. Beleza? Então ele foi um filiado ao nazismo e isso, ao mesmo tempo que abriu portas a ele, entre aspas, fechou portas a ele também. Abriu na questão de ele conseguir chegar à reitoria da Universidade de Freiburg, ele era próximo ali da elite, né, do Partido Nazista, mas ao mesmo tempo a comunidade acadêmica não aceitava ele muito bem, justamente por isso. Então muitos falam que a filosofia dele, né, tanto que de repente vocês nunca tenham ouvido falar do Heidegger, por mais da importância dele para o pensamento existencialista, porque ele não foi acolhido, digamos assim, pela comunidade acadêmica. Por outro lado, outros argumentam, tá, que por mais próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, ele começar a criticar o regime, especialmente em relação à questão antissemita, tá? O próprio partido, né, e a elite alemã, o governo alemão, começa a podar ele. Então fica meio esse debate se ele foi podado pela comunidade acadêmica por ser membro do Partido Nazista, ou se por criticar o Partido Nazista, ele teria sido criticado, né, pelos nazistas e pela elite política alemã. Então fica essa discussão, mas deixando essa parte, né, mais obscura da vida dele de lado, hoje a gente vai estudar, né, a contribuição filosófica que ele dá para a questão do existencialismo. Beleza? Bom, a principal obra do Heidegger é Ser e Tempo, na qual ele discute a questão da permeabilidade da vida, tá? E das aflições e angústias que essa noção nos trará. Bom, ele vai estudar o que seria o ser e o ente, tá? Ele entende o mundo e a existência dessas duas formas, divididas entre ser e ente, sendo o ser indefinido, tá? O ser, ele não é mensurável, e o ente é aquilo que existe concretamente. Mas é justamente dessa dialética, dessa contradição entre a indefinição, tá, e a existência concreta, é que vem as ideias do Heidegger. E ele fala que, dentro dessa questão de ente e de ser, o ser humano seria Dasein, que seria mais ou menos daí da onde? Do mundo, tá? Então, o ser humano, ele é um ser do mundo e nada além, nada mais disso. Ou seja, ele faz uma relação entre o mundo e o homem. Por mais que a mente do homem possa extrapolar isso para um campo metafísico, e aqui, tá, tem uma aula explicando esse conceito de metafísica, tá? Por mais que a mente humana possa extrapolar isso, o ser humano, ele é inerente ao mundo e somente ao mundo. Ou seja, o ser humano não existe fora do mundo. Beleza? Mas mesmo tendo essa relação entre homem e mundo, tá? As possibilidades
do homem são muitas. As experiências, as ações, as atividades são invariáveis. Não são infinitas, mas são praticamente incontáveis, tá? Mas que, mesmo elas sendo incontáveis, não sendo infinitas, mas sendo muitas, elas vão ter um limitador. E que limitador é esse? A própria ideia de mundo, a própria noção do mundo. Ou seja, o homem tem muitas possibilidades, mas possibilidades dentro do mundo. Fora disso, não existem essas possibilidades. Beleza? Bom, e a partir dessa ideia de relação entre homem, mundo, possibilidades e infinitude, ele vai desenvolver a ideia de experiência autêntica, ou experiência verdadeira. Primeiro, ele vai dizer o que não é uma experiência autêntica, o que é uma experiência inautêntica, falsa. Ele vai dizer, ele vai mostrar a ideia de Dasman. O que seria isso, tá? Seria aquele que deixa se levar pela maioria, que não tem uma opinião própria, que se deixa levar pelos outros, tá? E por isso ele não vai compreender em sua plenitude a sua própria capacidade de ser, de existir, de pensar e de viver. Ou seja, será alguém não autônomo, alguém levado pela corrente, quase que uma ideia de rebanho, tá? Então ele vai definir isso como Dasman, que apesar do ser humano ser Dasein, tá? Você pode ser Dasman também. Beleza? Agora, quando você não seria Dasman, quando você teria uma experiência autêntica, quando você compreenderia todas as possibilidades que você possui, todas as capacidades que você possui, tudo que você pode buscar durante a sua vida. Mas, tá, ainda dentro dessa questão, existe um limitador para essa possibilidade. E que limitador é esse? A morte. Tá? A morte é o limitador, porque a morte é justamente uma condição para a humanidade. Ou seja, a morte ela não é algo além da vida, ela faz parte da vida. Tá? Assim como o nascimento. Nascimento e morte não são coisas excepcionais. São coisas que fazem parte de algo maior, conhecido como vida. E justamente a morte, ela limitaria a possibilidade. E um ponto importante para a gente falar aqui é que mesmo essa condição do homem tendo muitas possibilidades, e dessas possibilidades elas serem inerentes ao mundo, ou seja, o próprio mundo limita, ainda assim existem certas condições, tá, que o homem também não consegue controlar. Como, por exemplo, o tempo. Ou seja, quando você nascerá. Se eu te fizer uma pergunta, quando você gostaria de viver? Aí você pode falar, professor, Idade Média, professor, Guerra Fria, professor, Grécia Antiga, Roma Antiga e tal. Ou você só gostaria, porque você tem uma noção deturpada, que por mais que nós falemos aqui para vocês nas aulas de história, né, sobre as questões de existirem, de fazer uma referência a esses mundos, a experiência não será igual de quem viveu de fato esses períodos da história. Nós temos ali uma noção mais geral. Então, será sempre uma noção que não é verdadeira. Então, você não pode gostar mais de viver em outro tempo que não seja o seu próprio. Tá? Porque é a possibilidade que você possui, porque, como eu falei, o homem ele está ligado à noção de mundo. Qual é o seu mundo? É o que você está vivendo agora. Então, o tempo ele é uma possibilidade e também o espaço, que é uma outra pergunta muito frequente. Né? Onde você gostaria de nascer? Professor, gostaria de nascer no Canadá, na Suíça, na Noruega. Por mais que você goste e você possa até viver nesses países, você nunca terá nascido nesses países, porque isso é algo que nós não controlamos. Tá? Então você de fato não saberá como é a experiência de nascer no Canadá, de nascer na Noruega, nascer na Suíça. Você nasceu aonde você nasceu. Então, ainda que as possibilidades sejam muitas, tem algumas que nós não controlamos, porque elas são limitadas pelo mundo e algumas outras condições, como por exemplo o tempo e o espaço. Beleza? Tá? E a própria morte também é uma condição que, por mais que nós tentemos adiá-la, fingir que ela não existe, ela é uma condição que ela é absoluta. Não há discussão em relação a isso. Então, quando o ser humano se percebe com muitas possibilidades, né, com muitas ações, com muitos caminhos a seguir, tá? Mas ele percebe que chega a um determinado ponto, já que você consegue, né, raciocinar sobre ser, pensar e viver, começa a bater uma aflição. Tá? E que tipo de aflição é essa? Justamente a aflição pela sua vida terminar. E que, apesar do ente não morrer, o ente apenas cessa a sua existência, ou seja, o pensamento, as suas ideias, tá? Elas cessam a existência, elas não morrem, o que morre é o corpo, mas ainda assim, né, o ser, ele, né, começa a pensar,
começar a discutir essa angústia, essa preocupação geradas pelo fim da vida. E justamente essa angústia e preocupação geradas pelo fim da vida, pela limitação de possibilidades, pode atrapalhar a própria vivência dessas possibilidades, né? Quem nunca se pegou pensando sobre a morte, sobre o que é morrer, sobre o que você faria se você morresse, se existe um além-vida, se não existe, se você vai morrer velhinho, se você não vai, sobre como é que é o ato da morte. Acho que todo mundo já pensou em algum momento da vida sobre essa questão. E isso gera, obviamente, angústia e preocupação, tá? Então, é uma possibilidade que o Heidegger fala que limita a própria existência. Então, qual seria a solução, tá, para escapar disso? A maneira com que você lida com essa morte, encarando ela como parte de um processo maior, seria justamente, tá, você diminuir a angústia, diminuir a preocupação, tá, e assim poder explorar no máximo possível a totalidade, as suas experiências. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, forte abraço, fiquem bem. Valeu!